Olá pessoal, sou o vereador André Zeredo. Nós estamos iniciando mais uma live. Vocês desculpem a voz sonhosa aí, mas é porque a gripe tá grande, tá certo? E essa live é mais uma oportunidade para que a gente possa discutir diretamente, debater sobre vários temas importantes da nossa cidade, do nosso contexto social. Você que quer participar, envie sua pergunta, envie seu comentário, participe, sua opinião é muito importante. E hoje nós vamos debater um assunto que é de extrema relevância, muito importante, que é o suicídio. Infelizmente, nós temos um número muito grande de pessoas. O professor está com dele ao vivo também, participando da live. E aí, pessoal, voltando a falar, nosso tema hoje é suicídio. É um tema muito sério, um problema que aflige toda a sociedade. É considerado por muitos como um tabu, porém, nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês que tem uma campanha toda para que nós possamos discutir esse assunto, jogar luz sobre esse tema e tirar alguns preconceitos existentes sobre o suicídio, para melhor informar a todos e assim a gente poder evitar tamanha tragédia. Para discutir e debater sobre o suicídio, nós estamos com o Dr. Vadson Arantes Gama, que ele é psicólogo, recém-eleito presidente do Conselho Regional de Psicologia, um grande estudioso de vários temas. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pela presença. André, agradeço você para abrir esse espaço. É um tema, como você disse mesmo, é um tabu, mas é importante que a gente enfrente isso de frente, porque tem aumentado muito o autoextermínio, né, o suicídio entre nossos jovens, com a pessoa com mais de 60 anos. Então é interessante que a gente debata um pouco sobre esse tema, porque a tristeza, a depressão, ela vem para todos. E não é frescura, como as pessoas falam, tá? Qualquer um de nós que estamos vivendo nesse tempo de muita cobrança, a gente pode ser levado realmente a ter ideias suicidas, né? Ou o termo técnico, ideação suicida. Obrigado pela participação e por essa introdução no tema. Pessoal, o Setembro Amarelo foi uma data concebida, um momento concebido para que nós pudéssemos discutir mais sobre o suicídio. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E é por isso que neste mês nós temos falado muito sobre o assunto. Eu aqui na Câmara mesmo já pronunciei sobre esse tema, da necessidade de conversarmos dentro da família, conversarmos enquanto sociedade, buscar o auxílio, sem preconceito algum. Isso é frescura, não. Quando você precisa de ajuda, procure a família, procure os profissionais, para que a gente evite ao máximo o autoextermínio, como o professor falou, acima de tudo, a gente extirpar a própria vida. Vida é um presente único, a gente se vive só uma vez e nós devemos viver da melhor maneira possível. Vadson, por que ainda, e eu inicio a primeira pergunta com algo assim que acho que é uma grande dúvida. Por que nós temos um número crescente de suicídio entre jovens, menores de 30 anos, que estão se matando e se matando cada vez mais? O que está acontecendo? Olha, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo com a nossa sociedade. Então a nossa sociedade... Mais amplo ainda, né? É mais amplo, porque a nossa sociedade cobra muito desse jovem. Eu escuto alguém da minha idade, que eu já estou com 50 anos, 51, e falar, na minha época a gente era mais cobrado. Gente, a gente não era tão cobrado. Hoje esses meninos têm que ter alta performance em Enem, tem que ter um corpo perfeito, tem que ter muitas likes, né? A gente vive num mundo de imagens. A era da imagem. A era da imagem, um mundo muito cheio de cobrança. E eu falo que a gente está vivendo uma geração Nissim Miojo, quer dizer, tudo tem que ser instantâneo, né? Gostei, Nissim Miojo. Nissim Miojo. Vem pronto e faz rápido. Vem pronto e faz rápido. E aí estão tendo o limiar de frustração baixíssimo. E aí cada vez os pais estão aí envolvidos nos seus trabalhos, né? Estão envolvidos em várias atividades. É preciso que a gente
faça uma reflexão como é que está a minha família, né? Porque a família estruturada não é a família que tem só o pai e a mãe, mas é a família que dá afeto, que dá sustentação, que dá limite, que trabalha aí essa relação própria com esse jovem, né? Esse adolescente ou esse jovem. Então a sociedade ela cobra muito a alta performance. E aí esse sujeito, ele não sentindo que está correspondendo a essa demanda, e porque cada organismo, que é importante falar, André, cada organismo que somos nós reagimos de forma diferenciada e singular de várias situações. Então é importante que a gente realmente entenda e compreenda como é que meu filho, minha filha, ele está se comportando, porque o adolescente, né, o jovem, ele vai mudando de atitude, então ele vai ficando mais triste, porque a gente acha que o suicídio só acontece com quem tem depressão, né, ou tem algum tipo de transtorno. Não, o suicídio, ele acontece às vezes no momento de raiva que a pessoa tem, né? Então todos nós somos sujeitos. E a depressão, ela tem a depressão reativa, que é algo que acontece na sua vida, um desemprego, morre um ente querido, né? Você perde uma relação afetiva e você fica com a tristeza profunda, que isso pode ocasionar uma depressão. Ou realmente uma depressão que tem lá a questão orgânica nos neurotransmissores, que aí você tem que procurar ajuda do psiquiatra, do psicólogo. E a depressão reativa, então eu falo que a gente tem que estar muito próximo da gente, porque senão é como se fosse comendo pelas beiradas, e quando você vê, você está ali diante de pensamentos suicidas, né, de ideação suicida. Então é importante que a gente faça uma reflexão de como é que está a nossa relação com o nosso cotidiano, porque nesse momento nós estamos aqui, nós estamos em comunicação com esse aparelho que é fantástico. Com o mundo, né? Com o mundo. Mas, muitas vezes, as pessoas utilizam isso para se ausentar do mundo real. Então, é importante que a gente, nesse tempo, né, o Bauman, que é um filósofo britânico, ele fala que a gente vive numa sociedade líquida, tá? Em que as relações nossas são líquidas e que a gente não prende, é difícil a gente se manter num determinado tipo de relação. E aí as pessoas elas vão se perdendo. Então é importante que você que está nos assistindo, que se você está sentindo, eu estou cansado, sabe aquele sentimento de cansado, eu queria sumir. De derrotado, de frustrado. De frustrado, realmente você tem que tomar cuidado, porque senão você entra aí, né, numa bola de neve, e quando você vê, você está ali perdido. Professor, se puder, se tiver condição, de forma bem didática, o senhor falou 2 tipos de perfis que desencadeiam, de pessoas que podem desencadear pensamentos suicidas. Aquele que tem alguma alteração, vamos dizer assim, alguma alteração química no seu organismo, que precisa de um psiquiatra, de uma medicação específica, e aquele outro que desenvolve, é reativo, por causa de uma frustração ou de uma raiva muito grande, ele começa a ter esses pensamentos. Há como nós, que convivemos com essas pessoas, que temos essas pessoas próximas, porque o suicida não está escrito na testa que ele é um provável suicida. Isso. Nós percebermos comportamentos, seja de um ou de outro, e com isso termos uma atenção maior para poder auxiliá-los na busca da solução desses problemas? Com certeza. E, André, o que é mais complicado é que nós homens, nós fomos criados para não chorar e sempre para ganhar. Sim. Tá? Então isso é muito complicado na nossa cultura, e a gente, você sabe que é difícil a gente ir em médico. Normalmente a esposa, a namorada que depois de insistir muito, né? Verdade. Então a gente tem uma distância muito grande. Então é importante a gente chamar atenção para a questão do homem que está aí nos vendo, né? Então você que está aí vivenciando mudanças de comportamento das pessoas que estão ali junto de você. Então o que acontece? Essa pessoa começa a achar que a casa dela é o melhor lugar. Não vou sair não, aqui é melhor. Pessoas que ficam muito tempo dentro do quarto, né? Pessoas que ficam falando, mas que eu estou com vontade de sumir, né? Tá muito pesado, a vida está muito pesada para mim, a vida está difícil. E aí você tem que estar
entendendo como é que essa pessoa ela está mudando o seu modus operandi, tá? Para que realmente você chegue com ela, para ela poder dialogar. Então eu acho que o Setembro Amarelo ele vem para poder a gente enfrentar isso mesmo, quer dizer, quem fala, né? Porque falam assim, cachorro que ladra não morde. Aqui sim, se a pessoa fala em suicídio, ele vai cometer, tá? Então a gente não tem que achar que quem fala não faz. Então isso é uma coisa. Outra coisa, a pessoa ela vai se isolando, né? Tem uma festinha de um primo, de um afilhado, né? De um sobrinho, a pessoa vai deixando de ir. A pessoa começa a... As relações familiares vão se esfriando. Esfriando e vai ficando mais só o sujeito. Fechado. E no trabalho vai tendo problemas, vai achando que não tem habilidade suficiente para o que está fazendo. E aí então essa pessoa ela vai ficando presa nela mesma. Então, como a gente vive muito o cotidiano de acordar cedo, de trabalhar, de fazer isso, aquilo, outro, de ficar preso no seu smartphone, as pessoas não têm, por exemplo, esses meninos, né, que procuram jogos tipo Baleia Azul, outro tipo de jogos. Um grande absurdo. Um grande absurdo. Esses meninos que procuram é porque algo está acontecendo com eles ali e aí eles são cooptados, né, por essas mentes maldosas que estão aí por trás. É do mal mesmo. Do mal, que estão aí por trás e aí incentiva esse sujeito. Agora, o que é importante, que não é só a gente ficar atento ao mês de setembro, porque o suicídio acontece em todo o tempo. O que a gente tem, que é, quando eu dou palestra em escolas, né, eu falo para os professores, eu nem vou para os alunos, porque quem está no dia a dia com os alunos são os professores, para ver esses sinais, né, para trabalhar realmente momento e espaços de convivência. Por exemplo, nós temos os CAPs, no próprio CRAS, né, tem os grupos de convivência, que ali encontra os idosos, ou jovens, ou adolescentes. Então são espaços em que a psicologia é usada para poder para falar dessa dor, para falar dessa angústia. Então você que está nos vendo, entenda que isso é do ser humano, tá? E que a gente é muito cobrado por essa sociedade, mas a gente tem que ver que nós somos seres de possibilidades. Tem um filósofo chamado Sartre, né, que fala que todos nós somos seres de possibilidades. E é interessante, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos únicos. Gente. Olha que coisa linda. Então nós somos seres única. Obra única. Então nós somos seres de possibilidades. Mesmo que essa sociedade capitalista acha que a gente tem que ficar dentro de quadrados, né? Dentro das caixinhas, né? Que é padrão pré-estabelecido. Então você tem que ter um corpo tal, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Então é importante que você que está tendo esse sentimento, esse sofrimento, busque ajuda, né? Nós temos aí os CRAS, os CAPs, se você não tem condições financeiras, tem as próprias faculdades que têm as suas clínicas e escolas, todas elas têm, né? Eu tenho aí o conhecimento, é você procurar e você não ter vergonha, tem que quebrar o orgulho. Tem que discutir, porque esse é um problema social, vamos assim dizer, e não é ausentando do debate ou da discussão que nós vamos resolvê-lo. Professor, a percepção que eu tenho, e me corrija se eu estiver errado, é que o agravamento da crise econômica, independente da sociedade, seja um país desenvolvido ou um país em desenvolvimento como o Brasil, quando você tem um agravamento de uma crise econômica, desemprego generalizado, crise nas finanças familiares, isso também é um fator que aumenta a possibilidade de suicídios. Além disso, na nossa sociedade hoje, os números mostram, baseado na OMS, que mais de 90%, que em torno de 90% dos suicídios seriam evitados, porque de cada 10, 9 você teria como prevenir, discutindo e debatendo. No caso específico, que eu pergunto, a questão do financeiro, mas também do jovem, e aí o jovem, quando eu falo, é o adolescente, de 10 a 14 anos, que tem crescido demais, os números demonstram que é um acréscimo, um incremento de mais de 40% do número de suicídios de adolescentes. Esse pessoal é um público diferente, é um público que hoje vive isso aqui com muita intensidade, a era da imagem. E muitas vezes, por ser a adolescência, é o momento da rebeldia familiar, se afasta do pai e da mãe. Como aproximar desse adolescente para a gente discutir isso e como evitar que a crise financeira no adulto possa não causar um suicídio? Olha, ótima pergunta.
tem um ditado que fala, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ditado horroroso, entendeu? Porque você, pai, você, mãe, você é o modelo do seu filho. Como a gente vive nessa sociedade que cobra muito, muitas vezes o tempo que é de qualidade, eu não estou falando de tempo de quantidade, de qualidade, como é que você está? Você também está lá ficando aqui no seu celular? Você está não ouvindo e não escutando o seu filho? Porque o adolescente, muitos adolescentes estão vivendo tranquilo e nem estão se rebelando. Ou se estão se rebelando é porque eles estão falando algo para esse pai e para essa mãe através desse comportamento. Agora, o que é que tem que ser feito, né? Quem pariu Mateus que o embale, tá? Então, ter filhos não é fácil. Criá-los ainda e educá-los é muito mais difícil. Então, Márcio, você está falando da responsabilidade dos pais? Eu estou falando de responsabilidade, não estou falando de culpa. Porque aqui a gente está falando da sociedade. Sim, de todo mundo. A gente está falando de vários fatores. E o fator que é agravante é que esse jovem, ele tem que sentir amado. Mas amado não é no ter, não é dar simplesmente as coisas. Porque senão esse menino e essa menina, o limiar de frustração fica muito baixo. Porque ele tem tudo, o pai e a mãe dá tudo, e quando não dá, ele sente o quê? Ele sente agredido. Tem casos de adolescentes que suicidam, que estavam em lugares com psicólogo, que estavam vivendo a vida tranquilo, mas a mãe ou o pai de repente não deu algo, pegou o revólver e deu um tiro na boca. Então, quer dizer, a raiva, por isso que eu falei dessa questão do limiar, do miojo, dessa questão instantânea. Por quê? Porque está com dificuldade de processo. Tá? A gente está com dificuldade de processar, então quer ganhar antes de fazer. Então é importante que esse pai e essa mãe entendam que eles têm que propiciar o espaço, né, dentro de casa, para que esse adolescente ele conquiste, que tenha processo, e aí automaticamente ele é cobrado demais de ter um corpo, porque quando o menino está ali de 12, 13 anos, ele está mudando o corpo de criança para adulto, né? Para jovem. Definitivo, então está ainda nesse processo tão complicado e que para ele ainda não tem uma noção de futuro. Então é como se tivesse realmente a vida sendo ceifada ali, aí ele resolve aniquilar o que ele não dá conta. Então é um caso sério. Agora, o que a gente tem que enfrentar é essa realidade, como você está falando, está aumentando o número de jovens, né? Muito. Já está lá na estatística apontando, porque antes, né, era mais relacionado à drogadição, a acidentes, né, ou relacionado à questão de criminalidade, e agora o suicídio ele está aparecendo aí. Então, mais uma vez, pais, fique atento a seus filhos, a gente tem que dar limite, tá? E tem que dar afeto e realmente dar amor. E amor aqui eu estou falando não é passar a mão na cabeça não, tá? É amor exigente, né? O adolescente ele tem que entender que ele está ali para poder crescer, se desenvolver, ser autônomo. Agora, a gente não pode fugir de que essa sociedade cobra muito desse jovem. Porque uma coisa que eu fico triste, eu vendo aí a imprensa, falando, a juventude está perdida, né? Mas eu fico falando, quantos jovens, milhões de jovens estão fazendo Enem, André? Muitos jovens estão fazendo Enem, estão buscando, estão no primeiro emprego. Um ou outro, você está ali, você vê que estão meio perdidos, né? E aí, quando acontece algo, eles focalizam só adolescentes. Você já viu? Tem os bandidos, eles vão lá e pegam o adolescente como se o adolescente fosse o culpado de tudo. E o que você fala é tão real. Nós tivemos, eu digo adolescentes, porque eu acredito que eles estão na faixa dos 13 aos 15. O grupo de jovens daqui de Goiás, de uma escola do Sistema S, da FIEG, que, ocupando a cabeça de forma corretíssima, desenvolveram um chiclete para que o astronauta possa reconhecer o gosto dos alimentos, porque quando está no espaço perde. Ou seja, a juventude está produzindo muito e com a qualidade enorme, coisa que a gente, não existe. Não, a prova está aí, ué. Pois é, por isso que o poder público tem que fazer as intervenções, né? Sem dúvida. Tem que realmente fazer intervenções das políticas públicas para que esse jovem que está com essa pulsão de vida, que está nesse processo mesmo, não vá para o lado que é de se aniquilar.
Então, realmente, é interessante esse espaço e que a gente enfrente, né, esse problema aí de frente, olhando nos olhos um do outro e a gente seja responsável. O Issam Itiba, um psicólogo também já falecido, ele fala que a educação é feita por fios invisíveis. Então não adianta eu falar se eu fizer o mesmo, né? E muitas pessoas estão o quê? Presas em remédios que às vezes nem vai no psiquiatra, fica às vezes tomando fluoxetina, automedicação, e aí fica ali na inércia. Você já viu que eles ficam tomando remédio, mas não muda, e fica ali preso. E aí, como é que faz? Que tratamento é esse? Então, gente, ó, se está doente, a gente, ou se está com alguma dificuldade, que às vezes as pessoas têm preconceito contra psicólogo e psiquiatra, a gente tem que parar com isso. A gente é humano e a gente pode muito bem ter essa necessidade e ir no lugar certo. Professor, várias participações dos nossos internautas, aqui desde já eu agradeço. Por exemplo, o Júlio Garcia. Boa tarde, Júlio. Como socorrer uma pessoa que está tentando suicídio? Outra pergunta, que é da Franciele Rosa. Eu quero saber por que só há pouco se fala em suicídio. O silêncio não é um dos maiores motivadores deste problema? E ela vai muito na linha do que a Dani Costa falou, que além de discutir mais a questão do bullying. O bullying é um dos provocadores, é de fato um gatilho para que a pessoa possa vir suicidar? Essa primeira pergunta que ela coloca, ela fala o que mesmo? A primeira é do Júlio. Como socorrer uma pessoa que está tentando o suicídio? Olha, aí é o seguinte, o que acontece? Dependendo de qual forma essa pessoa ela está buscando se matar, né? Aí eu não sei, o que tem que se ela tiver com ideação suicida, que você está ali participando, né, e está percebendo isso, é importante que fale para a família, que coloque para a família o que está acontecendo, né? E tem que ficar muito próximo dessa pessoa e levar ela aí para um responsável, para um técnico, um psicólogo e para um psiquiatra, tá certo? Tem que tomar muito cuidado. E a Dani Couto, não sei se é a psicóloga... Dani Costa, não, Dani Costa. Ah, tá. Obrigado, Dani, porque eu acho que você está trazendo uma reflexão muito interessante. Porque outra coisa que eu escuto por aí, na minha época tinha bullying, né? Não, toda época teve a opressão, vamos usar no português, opressão, o mandão, que é essa relação com o sujeito que é mais fraco. E esse sujeito, obviamente, ele não consegue estabelecer e reagir a essa situação de quem está fazendo bullying, e dependendo da forma como ele encara o mundo, ele pode achar que ele seja o pior e aí cometer o suicídio. Então a gente não tem que generalizar, mas isso é um agravante, tá? Então essa questão da opressão, né, ou do mandão em relação a outra pessoa, as escolas têm que estar atentas nesse sentido, porque o sujeito que sofre bullying, ele realmente se sente inferiorizado, e aí a família também tem que estar atenta. Por isso que eu estou falando da responsabilidade dos pais, porque como é que esse jovem ele vai criar e fomentar essa vingança, como aconteceu aí, vocês sabem que aconteceu na nossa cidade, em outros lugares, que a pessoa que sofre bullying, ele acha que ele vai lá e pode matar o outro, sim, né? Essa coisa como tá. Então é importante que a gente entenda que o sujeito que está sofrendo de bullying, ele realmente pode fazer esses dois lados. Ele pode realmente se aniquilar. Ele pode se aniquilar ou ele pode reagir de forma extremada e fazer isso. E aí, uma coisa que é importante que a gente entenda, que nós vivemos um mundo de informações. Então esses jovens têm muito mais informação que eu e você, sim, mas não tem maturidade, são adolescentes ainda. E quem que vai colocando essas travas, esses limites ou essas reflexões é quem é mais velho, tá? Então a gente tem que ter essa maturidade para resolver. Mas voltando ao Bauman, o Bauman fala que nós, estamos aqui com o nosso 50, que a gente era da época do cabo e a gente foi para o touch, né? Que é isso aqui. Então nesse processo de adaptação, nós vamos sofrer muito, porque vocês olham, tem gente que fica 12 horas numa sala de cirurgia para mudar o seu corpo. Sim.
Você já viu como é que hoje, tá isso? Hoje a cirurgia plástica é uma das maiores demandas da medicina. Claro, no Brasil é o primeiro. Não aceita envelhecer. A estética não aceita envelhecer. Não é reparadora, não. É aquela do embelezamento mesmo. A pessoa não aceita o processo do envelhecimento. E como se, desculpa o termo bem coloquial, se a carcaça resolvesse, né? Porque interiormente, a meu ver, quem se submete a isso é porque está com um motor muito problemático. Na verdade, a gente fala como é que está a alma desse sujeito. Isso. Né? Mas é isso que eu estou falando. Então, são vários fatores que essa modernidade, a pós-modernidade, está fazendo com que a gente adoeça. Né? E esse caso que a gente está discutindo aqui sobre essa questão do suicídio. Agora, o que é importante, gente, é que a gente ame, é o que eu falo. Tem Coríntios, até Legião Urbana foi lá, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Eu acho que a gente precisa de voltar a amar, porque as redes sociais, né, está um ódio danado para lá e para cá. Eu acho que a gente tem que isso estar reverberando nos nossos filhos, está reverberando no nosso trânsito. Eu acho que cada um tem que tomar o seu papel e não ser salvador da pátria, gente. Não precisa ser salvador da pátria. A gente tem que cuidar do nosso lugar e do nosso jardim. Porque se você cuida do seu jardim, vão vir os beija-flores, as borboletas e vão levar essa semeadura do bem. Então, é importante dizer que cada um de nós somos semeadores do bem. E vamos pensar nisso. Professor, a Anelisa, a pergunta dela é: boa tarde, as pessoas que se suicidam, via de regra, têm características em comum, como depressão, baixa autoestima, não se socializam ou não? São sempre comportamentos muito distintos entre um e outro. Olha, e aqui é importante. Até então, a gente achava que eram esses comportamentos que levavam a pessoa ao suicídio. Às vezes você até escuta, é por falta de Deus. Não, gente, não é por falta de Deus. É porque aquela pessoa está com um sofrimento mental, tá? Ela está ali sofrendo, então ela realmente vai tirar a sua vida. Então, o que a gente tem que entender que às vezes pessoas ficam anos deprimidas e tristes e não vão se matar. Outras pessoas que estão bem no seu dia a dia rindo, isso acontece às vezes, não sei se já aconteceu alguém aí próximo de você, que de repente era uma pessoa alegre e quando você vem no outro dia, fala que ela se matou, né? Então como é que está internamente esse sujeito? Então tem uma coisa, duas palavrinhas, uma chama solitude e outra solidão. Então, solitude é importante, que a gente às vezes vai num cinema sozinho, faça um café sozinho, a gente tem esse momento de solitude com a gente, para a gente poder curtir. Momento próprio, né? Próprio seu, né? De assistir um filme sozinho. Agora, se você está sentindo solidão mesmo junto de muitas pessoas, aí você tem que dar uma olhada para você. Realmente você tem que ver, olha, estou entrando num processo depressivo. E, obviamente, quando o sujeito está muito deprimido, com baixa energia, ele não tem energia nem para se matar. Então, o sujeito, quando ele está no momento de eufórico, etc., que é quando ele cria coragem para se matar, tá? Então, não é covardia, não é falta de Deus, realmente são pessoas que precisam da nossa ajuda e, obviamente, você, no seu dia a dia, se esse sujeito, ele vem em você, se ele fala para você que ele está com problema, você vai estar ajudando. Agora, obviamente tem pessoas que nem falam para você, então também atendo mães e pais que os filhos se mataram e se culpam muito, né? Então eu sempre falo para eles, olha, vocês fizeram o que vocês deram conta, o que vocês puderam, porque também carregar a dor da morte de um ente querido que se aniquilou, isso não é fácil, né? Então quem passa por isso, quem está me ouvindo, me vendo, sabe disso, que é muito difícil sair ileso de algum familiar que cometeu suicídio. Agora, o que eu falo para essas pessoas é realmente entender que no nosso dia a dia temos momentos em que às vezes a gente deixa de lado os nossos pais ou nossos amigos, às vezes a gente fica muito distante desse mundo. Então aproveite para poder ser real, gente. Todo dia eu acordo de manhã e falo, olha, eu quero estar mais próximo das pessoas que eu amo, aí eu mando o WhatsApp, eu ligo, né? Porque o WhatsApp tem problema também, vocês sabem. Quando você está no grupo, você coloca, nem todo mundo vê o WhatsApp. Por que não liga? A mensagem, só a mensagem, não adianta, tá? Contato direto é sempre melhor. O contato direto é sempre melhor.
Então eu vejo que realmente as pessoas que têm baixa autoestima, às vezes tem pessoas que vivem a vida inteira com baixa autoestima, sabe aquela coisa de sofrência? E às vezes não vai se matar. E outras pessoas que estão alegres, etc., tem um rompimento em algo na vida, perdeu o emprego, está com problema financeiro e etc., também pode se matar. Professor, segundo a matéria da revista Super Interessante, no ano passado nós tivemos um aumento no Brasil de mais de 34% na ordem de suicídios. Aproximadamente, ou é algo em torno de que 32 brasileiros se suicidaram diariamente ao longo do último ano. Isso equivale a somar todas as guerras, homicídios e conflitos civis pelo qual o nosso país já passou. A meu ver, isso demonstra uma grave doença social, vamos assim dizer. O senhor que trabalha na área, quais são as perspectivas para o futuro para que a gente mude isso, deixe de ser uma realidade tão tenebrosa e, em especial, políticas públicas podem ser concebidas ou implementadas para auxiliar essas pessoas a não terem tanto um aumento no número de suicídio? Olha, é tanto que uma das comissões que a gente vai estar fazendo no Conselho sobre saúde mental e especificadamente nessa questão do suicídio. É tanto que a gestão atual escreveu uma nota técnica, quem é psicólogo está me vendo, entra no site do CRP e lá está como é que você vai trabalhar com essa temática, etc. Faz-se necessário realmente aí um trabalho em conjunto com todas as áreas aí do executivo, do legislativo, para que a gente consiga diminuir essa situação. E obviamente, com a crise que não é só brasileira, a crise mundial econômica, tem provocado aí realmente esse aumento dessa estatística. E você que está lá, aqui em Goiânia nós temos vários CRAS, tem os grupos de convivência, e aí é importante dizer que as pessoas idosas muitos também estão se auto-aniquilando, e aí a importância, tem grupos também nos CRAS, nos NAFs, nos NAFs, nos CRAS, nos CAPs, que é da área da saúde, né? Que para vocês poderem ir lá para poder realmente falar dessa dor, né? Do que está acontecendo. Então faz necessário um trabalho mais verticalizado nas escolas. Conhecer mais os alunos, mais e melhor os alunos. Mas aí não precisa ficar falando, suicídio, mas fazer atividades de grupo, de verbalização, como eu falei para vocês, nós homens, nós temos dificuldade de verbalizar a nossa dor, nosso medo. O íntimo, né? O íntimo. E aqui é interessante dizer que estatisticamente falam que as mulheres tentam mais suicídio, mas quem executa com eficiência são os homens. Porque o que acontece com essa questão de gênero, né? Que é importante dizer? Que as mulheres, elas são muito cobradas, né? Elas fazem às vezes 4, né, jornadas diariamente. E aí fala, porque a mulher é frágil. Não, gente, é porque elas ficam no estica, tá? Fica esticando muito a vida, aquela coisa toda, e realmente vem com muito sofrimento mental. Então é importante que a gente faça políticas também para a mulher e para os homens também, para a gente entender que, por exemplo, outubro rosa está aqui, novembro azul vem, a dificuldade que nós homens tem dessa questão do câncer de próstata, do câncer peniano que vem crescendo, então essa ausência que a gente tem do nosso próprio corpo, né? Então é importante que realmente a gente fique atento a essas questões humanas. E aí, obviamente, o poder público realmente está aí junto. Professor, para a gente poder concluir, desde já agradecendo muito, a Rita Mota, ela faz uma pergunta: com o uso de remédios adequados e com processo terapêutico, além de outras ferramentas como exercícios, religião, etc., é possível que uma pessoa que sempre pensou em se matar esqueça desta ideia de vez? Com certeza, ó. Aí a gente tem a questão da depressão reativa ou da tristeza profunda, que aí obviamente você trabalhando uma psicoterapia realmente que vai ver a causa disso e o funcionamento disso, e nesse momento às vezes com necessidade de remédios, tá? Essa pessoa sai, e se essa pessoa for religiosa, participar de grupo religioso, isso também vai ajudar dessa questão da comunidade, né?
A outra questão, o sujeito que realmente tem a questão dos neurotransmissores, é tanto que a gente trabalha no consultório como psicólogo para poder trabalhar, para que essa pessoa ela consiga usar esse remédio para a vida inteira, porque tem pessoas que vão ter que usar esse remédio porque é uma doença orgânica, tá? Uma carência do organismo. Carência do organismo. E aí o problema são os efeitos colaterais, que aí eles começam a ficar bem e aí eles deixam de fazer o tratamento. Então são dois tipos, tá entendendo? E aí a gente vai trabalhando com isso. E aí é importante, né? Obviamente que não é só a psicoterapia, é uma questão multi. Tá? A pessoa vai para a dança, a pessoa volta para um determinado tipo de trabalho, vai para a sua igreja, vai para o seu grupo recreativo e por aí vai, para tomar posse da vida. A ideia aqui é que você que está nos vendo, você tome posse da sua vida, você perceba quais são os sentimentos ruins que estão começando a surgir na sua história e que você não está dando conta de enfrentá-los. E aí você procure ajuda, né? Como eu falei para você, você não tem grana, tem as instituições, a faculdade, tem aí os centros de convivência, tem o CAPS, para você poder ir. Só que tem uma palavrinha que eu gosto de dizer, que chama desejo. Você quer mudar? Tá? Se você não está dando conta, pede ajuda. Não tem, eu acho que esse orgulho a gente tem que deixar ele de lado. Porque a gente, para chegar ao mundo, nós lutamos contra milhões de espermatozoides, não foi? Já somos vencedores. Já somos vencedores. A gente foi lá e fecundou um óvulo. E a gente vai ter um ciclo, né? E a gente vai encerrar esse ciclo, né? Com, quiçá, em velhinho, e aí chegar o momento a velhinha apagar e a gente ir embora daqui, né? Então, é importante que a gente olhe para a gente e que a gente não seja inimigo da gente. A gente não pode dormir com o inimigo. A gente tem que dormir com o nosso amigo. Mas ele não é um amigo que fica passando a mão na cabeça também. Ah, eu sou sempre assim. Não, é um amigo que te coloca para frente. E que corrige aquilo que precisa ser corrigido. Isso. Professor Wades, muito obrigado. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, por estar aqui para debater um tema tão importante. E o senhor falou algo que para mim resume tudo. Tome posse da sua vida. Eu acho que essa mensagem ela é muito forte, porque é claro que aquele que não tem ainda um discernimento, como talvez um adolescente, não tenha a capacidade de efetivamente tomar posse da sua vida. Mas um adulto, um idoso, ele conhece bem da vida, ele já passou por vários momentos, várias etapas, ele conhece da sua vida. Então, tome posse da sua vida, tome posse do seu corpo, converse com você mesmo. Isso não é vergonha, não. Busque se conhecer para que a gente possa, percebendo que algo não está correto, procurar um amigo, procurar uma ajuda de um familiar, de um profissional qualificado, que existem muitos que estudam para isso, para que a gente possa curar, sair desse ciclo e voltar a ter uma vida plena, com muita alegria, com grandes vitórias, grandes realizações. E essa é a mensagem que eu deixo para você no final dessa live. Tenhamos todos uma vida vitoriosa, com grandes realizações. Muito obrigado, professor. Um excelente dia e uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.